E no combate de hoje teremos duas mulheres que podem se enfrentar no Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Estamos falando de Wanda, a Feiticeira Escarlate, versus a Jean Grey, a Hospedeira da Fênix. Quem vai vencer? Feiticeira Escarlate versus Jean Grey Fênix. UCM versus Fox, combate mortal. Uma menina que teve a sua família devastada por conta de uma guerra, perdeu seu irmão por conta de uma guerra, perdeu também a pessoa que ela amava, que no caso não era uma pessoa, era um citozoide, que era o Visão, também por conta de uma guerra, e no fim ela terminou sozinha, amargando as dores. E mesmo assim muitas pessoas não gostam dela. Claro também que ela é a Feiticeira Escarlate, e isso lhe deu grandes habilidades também mágicas. Vamos ver todas as suas habilidades melhores agora. Wanda é tão rápida que ela consegue criar escudos para deter tiros de metralhadora mesmo se for a queima-roupa. Inclusive, em WandaVision, ela foi capaz de segurar o seu filho que claramente estava superando a barreira do som, além de se mover em velocidades descomunais perto da Agatha Harkness. Claramente a Wanda tem reações a várias vezes a velocidade do som. Então ela é bastante rápida em termos de reações. E isso ela foi aprimorando conforme o tempo passou. Além do que ela também é muito resistente. Haja visto que ela já lutou ao lado dos Vingadores para deter vários tipos de tropas. E em WandaVision também ela aguentou ter a sua cabeça esmagada pelo Visão. Vamos lembrar que o Visão é um sintozoide de vibrânio, praticamente o material mais resistente de toda a Terra no MCU. Mas resistência e velocidade não é o seu forte. Afinal de contas, ela tem uma telecinese ridiculamente alta. Logo no começo nos Vingadores, ela já era capaz de parar um trem em alta velocidade. E olha que aqui ela não estava nem conseguindo controlar todos os seus poderes. Já depois ela foi capaz de deter uma enorme torre de comunicação, e essa torre era enorme mesmo, ela só foi parada por conta de um ataque sônico. Mas depois, quando chegou nos Vingadores Guerra Infinita, ela simplesmente parou uma não, várias engrenagens e lançou para trás, destruindo uma boa parte do exército do Thanos. E vocês tinham que ver a minha reação no cinema quando ela fez isso. É mesmo, é? É mais prova da sua telecinese, ela simplesmente deteu um golpe do Thanos e quebrou a sua espada no meio. Vamos lembrar que essa espada do Thanos resistiu simplesmente a um ataque combinado do Stormbreaker, Mjolnir e do Homem de Ferro também, e foi capaz de quebrar o escudo do Capitão América de vibrânio com muita facilidade, e a Wanda sozinha quebrou essa espada ao meio. Mas não contente com isso, ela simplesmente levantou o próprio Thanos e começou a fazê-lo sentir muita dor. O Thanos não era capaz nem de sentir dor com os golpes do Hulk, para você ver a grande resistência que o Thanos tem. Porém, com a Wanda, ele rapidamente fez com que a sua tropa revidasse. Facilmente a Wanda era capaz de deter os Leviatãs. Vamos lembrar que no primeiro Vingadores, esses bichos deram muito trabalho. E a Wanda sozinha, com extrema facilidade, era capaz de lidar com eles. Não usa sua telecinese apenas para levantar coisas ou atingir diretamente os seus adversários como ela fez com Thanos. Ela também pode armar emboscadas, como ela fez com a própria Agatha, quando ela lançou um carro sem que ela percebesse. Agora, a sua telepatia também é extremamente alta. Vamos lembrar que em WandaVision ela colocou uma cidade inteira sob o seu domínio. Sob o seu domínio absoluto, inclusive. Ela foi capaz de manipular a mente até mesmo dos Vingadores. E uma das suas maiores demonstrações desse poder mental foi quando ela foi capaz de quebrar um controle mental feito por uma das armas mais poderosas de todo o universo. E talvez um dos maiores feitos da Wanda sem usar magia foi quando ela deteve brevemente o Thanos, mesmo o Thanos estando usando a Manopla do Infinito com quase todas as joias, ao mesmo tempo em que ela destruía uma outra joia. Vamos lembrar que os poderes da Wanda vêm também de uma joia do infinito, mas mesmo assim isso foi um dos maiores feitos dela, se não o maior.
Isso é sem ela usar magia, porque como vimos em WandaVision, ela despertou a magia do caos. E aí ela foi capaz de criar o WandaVision. E dentro do WandaVision, ela foi capaz de literalmente reescrever a realidade, para que tudo acontecesse conforme um seriado de TV que ia passando de época em época. E dentro do WandaVision, ela tinha controle absoluto das pessoas, das formas, ela poderia dar cores a todos os objetos que ela quisesse, ela poderia transmutar matéria, ela poderia até mesmo parar o tempo lá dentro e reescrever a realidade como ela desejasse fazer. E até mesmo coisas que não eram condizentes com a época que estava se passando o WandaVision, ao tentar entrar, rapidamente era reescrito para uma forma adequada ao WandaVision. E no final de tudo, ela derrotou Agatha Harkness, uma bruxa extremamente experiente, e se tornou assim a Feiticeira Escarlate. Ela tem um grande poder e ainda usa magia, podendo reescrever a realidade dentro de uma pequena escala, como ela bem entender. Inclusive, ela foi capaz de criar até mesmo filhos lá dentro. E até mesmo um próprio Visão que ela criou também lá dentro. Realmente, dentro do Rex, que onde se passa o WandaVision, a Wanda é realmente alguém extremamente poderosa. Ela pode manipular praticamente tudo lá dentro. Não é brincadeira não, hein? Mas se você gostou do WandaVision, já deixa o seu like e seu comentário, porque essa é a Wanda, Feiticeira Escarlate, que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ela vai? Vamos ver. Jean Grey, a garota Marvel. No caso aqui não é a garota Marvel, né? A garota Fox. Enfim, Jean Grey é uma mutante nível ômega, uma mutante muito poderosa. Ela se destaca dos outros mutantes não apenas pelo seu grande poder no que se refere ao campo mental, mas também por a sua afinidade com uma força destrutiva imensa, que é a Fênix. Ela tem grandes capacidades telecinéticas e dentre outros poderes. Vamos conferir todo o arsenal da garota Marvel, ou melhor, da garota Fox, agora mesmo. Olha, a Jean Grey tem uma telecinese tão alta que ela foi capaz de literalmente destruir a armadura do Apocalipse. Não somente destruir, mas também desintegrar o próprio Apocalipse. Junto com o Magneto, ela foi capaz de reconstruir toda a Mansão X. E ainda foi capaz de manter um ônibus espacial sob o seu controle. Tudo isso usando a sua telecinese. Sua telepatia também é bem interessante. Ela foi capaz de ouvir especificamente a mensagem oculta do Professor Xavier, sendo que ele estava literalmente mandando uma mensagem para o planeta inteiro, e só ela conseguiu decifrar essa mensagem oculta por ele. Em outro momento, ela foi capaz de se comunicar com o Noturno de longe, e também, com o seu poder mental, ela é capaz de ocultar a sua própria presença, impedindo que outros a vejam. Ela fez isso umas 2 vezes. Inclusive, ela foi capaz de combater e vencer o Apocalipse mentalmente dentro da mente do Professor Xavier. Vamos lembrar que Apocalipse foi capaz de upar o Professor Xavier e fazer com que a telepatia do Professor Xavier se estendesse ao planeta inteiro. E mesmo assim ele perdeu para Jean dentro da mente do Xavier. Mas ainda estamos falando da Jean base, porque ela foi capaz de se tornar uma com a Força Fênix. A Força Fênix foi descrita como uma força universal, que pode facilmente destruir planetas ou criar planetas novos. E a Jean Grey com essa força é capaz de realizar grandes feitos. Ela pode, por exemplo, desintegrar seres poderosos, como uma alienígena que estava drenando seu próprio poder. Ela com facilidade foi capaz de esmagar o capacete do Magneto. Qual é? Magneto já foi capaz de levantar literalmente um estádio enorme, gigante. E mesmo assim, ele não teve como lutar de igual para igual com a Jean Grey com a Força Fênix. Ela conseguiu mover um trem e destruiu e proteger quem estava lá dentro com campos telecinéticos altamente poderosos. Para vocês terem uma ideia,
Nem mesmo os X-Men que estavam lá dentro estavam sendo capazes de lidar com os alienígenas que estavam atacando. A Jean Grey sozinha acabou com todos os alienígenas e ainda protegeu todo mundo lá. Em termos de reação, ela simplesmente foi capaz de vencer o Mercúrio. Vamos lembrar que o Mercúrio foi capaz de salvar todo mundo que estava na Mansão X antes de terminar uma explosão. Além disso, a Jean Grey pode voar, e com a Força Fênix, o Professor Xavier não é capaz de ler a sua mente, mesmo ele usando o cérebro. Vamos lembrar que o cérebro dá a capacidade do Professor Xavier literalmente ler a mente de todas as pessoas no mundo, mas ele não consegue entrar na mente da Jean Grey da Força Fênix. Ele já admitiu isso. Inclusive, também ela é bem durável. Ela sobreviveu a uma grande explosão de um ônibus espacial gigante. E mesmo quando ela foi ferida por uma barra de metal, ela simplesmente desintegrou essa barra. E mesmo tendo a sua força drenada, ela ainda foi capaz de resistir e sobrecarregar quem estava a drenando. Resumindo, ela é muito poderosa. Se você gosta da Jean Grey dos Mutantes, já se inscreva nesse canal, deixe seu comentário, porque essa é a Jean Grey, que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ela vai? Vamos ver. Vamos lá. Essas duas mulheres são muito poderosas e também bem descontroladas. Mas vamos usar os hacks de cada uma delas para chegarmos a uma conclusão. Sobre telepatia, que certamente iria acontecer uma guerra telepática entre elas, vimos uma coisa. A Jean Grey, ela foi capaz de vencer com facilidade o Apocalipse. Bom, vamos lembrar que o Apocalipse conseguiu controlar o Xavier e fazer com que ele transmitisse uma mensagem para o mundo inteiro. Ou seja, ele conseguiu abranger o planeta inteiro. A Wanda, ela conseguiu colocar o seu domínio, sobre o seu domínio, uma cidade inteira. Ou seja, a Jean Grey conseguiu lidar facilmente com alguém que estava basicamente com um poder telepático abrangendo toda a Terra. Já a Wanda, em termos de domínio, ela conseguiu abranger apenas uma cidade. Mas mesmo com esse poder mental da Jean Grey, ela não conseguiria prender a Wanda em um domínio mental. Por quê? Porque a Wanda já foi capaz de quebrar até mesmo domínios mentais da Agatha Harkness, uma das maiores manipuladoras de magia que a Wanda já enfrentou. Fora que ela foi capaz de quebrar também um controle mental feito pelo cetro do Loki, que era uma das armas mais poderosas do universo. Portanto, mesmo que a Jean Grey tivesse um poder maior em termos de controle do que a Wanda teria defesa o suficiente para sair dessa armadilha da Jean Grey. Em contrapartida, em termos de domínio de mente, pouca coisa a Wanda também conseguiria fazer contra a Jean Grey, porque a Jean Grey tem um poder maior nesse sentido. Porém, tem uma coisa que a Wanda se destaca, e se destaca mesmo, que é a sua telecinese. Vamos lembrar que tanto defensiva como ofensivamente, a telecinese da Wanda ela funciona em uma escala muito alta. Ela pode levantar facilmente milhões de toneladas. Facilmente, como ela fez com as engrenagens que vinham contra ela. Além do que, ela foi capaz de usar isso para ferir o próprio Thanos, a ponto do Thanos não ter força para se soltar da telecinese da Wanda. Vamos lembrar que o Thanos consegue quebrar vibrando com os dedos. Thanos é muito forte. Mesmo assim, ele não estava dando conta da telecinese da Wanda. Então, a Wanda aqui tem uma outra vantagem. A Jean Grey, ela tem uma telecinese também bem interessante. Mas o máximo que ela conseguiu fazer com a telecinese foi reconstruir a Mansão X, que é bem abaixo dos feitos da Wanda, diga-se de passagem. E aqui ela teria uma série de desvantagens, porque a Wanda poderia usar tudo que ela conseguisse contra a Jean Grey, usando coisas muito pesadas, além do que ela poderia usar a telecinese para fazer um combate corpo a corpo, como ela fez lá em Guerra Infinita. E também poderia até mesmo atingir o corpo da própria Jean Grey para tentar machucá-la, como ela fez com o Thanos. E isso é uma grande vantagem, porque não teria como a Jean Grey se defender muito bem disso não. Mas aqui a coisa vira. Por quê?
Porque a gente entra nos dois principais poderes delas. A Jean Grey com a Fênix e a Wanda usando a magia do caos, que a tornou ela a feiticeira escarlate. Aqui que as coisas ficam interessantes. A telepatia da Jean Grey com a Fênix vai a um nível completamente diferente. Porque mesmo ela dormindo, ela inconsciente, o Xavier não é capaz nem de entrar na mente dela, mesmo usando o cérebro. O Xavier com o cérebro já foi capaz de usar ele para localizar pessoas no mundo inteiro. Inclusive, ele já foi também capaz de, usando o cérebro, paralisar muitas pessoas mesmo estando a milhares de quilômetros de distância delas. Mesmo com esse poder todo, ele era incapaz de entrar na mente ou ler a mente de uma Jean Grey inconsciente com a Força Fênix. Fora que a telecinese dela aqui vai também para um outro nível, podendo facilmente parar coisas também muito pesadas, além do que ela tem outros hacks também que ela pode usar, como por exemplo desintegração. Ela pode facilmente copiar habilidades, visto que ela foi capaz de fazer o que o Magneto fazia, controlar metais, inclusive numa escala muito maior do que o próprio Magneto, fazendo com que o próprio capacete dele apertasse a cabeça. O Magneto não conseguiu ter controle nenhum sobre aquilo, ou seja, ela conseguiu estar numa escala muito acima do que o próprio Magneto. O Magneto já foi poderoso para levar um estádio de um lugar a outro, e um estádio gigantesco. Mesmo assim, ele não conseguiu lidar com a Jean Grey com a Fênix. E a Jean Grey aqui não estava usando praticamente nada do poder dela com a Fênix. Fora que ela também pode desintegrar. Ela conseguiu com facilidade desintegrar os alienígenas que estavam dando trabalho para todos os X-Men, incluindo até mesmo o Magneto Furioso, usando tudo de si. Além disso, ela também é capaz de sobrecarregar alguém. Vamos lembrar que ela conseguiu sobrecarregar uma alienígena que estava drenando seu próprio poder. Estava muito poderosa, mas ela conseguiu colocar tanta energia naquela alienígena que ela simplesmente não aguentou. Fora que também ela está manipulando uma das maiores forças do universo. Sim, nesse filme, no filme da Fênix, foi dito que a Força Fênix é uma força universal, que destrói e constrói planetas à vontade. A Wanda, ela tem a magia do caos também, onde ela foi capaz de criar o Rex e ativar o WandaVision, onde ela tinha controle sobre o tempo, por exemplo, podendo rebobinar e construir cenas como ela bem entendesse, e até mesmo parando pessoas. Fora que ela consegue reescrever a realidade. E aqui é um poder imenso. Aqui é um poder muito grande, porque ela está mexendo com a realidade. Mas aqui, para decidirmos quem vence nesse quesito, é uma questão muito difícil. Porque primeiro, a Wanda conseguiria reescrever a Fênix, uma própria força do universo? Bom, meu palpite é que dificilmente isso aconteceria pelo grande poder da própria Fênix, que em contrapartida poderia, por exemplo, destruir o próprio planeta. Isso não seria problema para Jean Grey, já que ela consegue sobreviver no vácuo do espaço, por conta da Força Fênix. A Wanda, ela tem uma defesa muito grande, mas o que ela faria frente a uma destruição do planeta? Será que ela conseguiria criar uma barreira no Rex para impedir uma devastação dessa chegar até ela? Dificilmente eu acho que isso aconteceria. Embora Jean Grey não tenha tanto controle da Fênix assim, em contrapartida, a Wanda também não tem tanto controle da magia do caos. Tanto é que ela já foi vencida facilmente pela Agatha Harkness, justamente por conta dessa falta de controle. E tem uma coisa aqui que define o próprio poder bruto das duas. Bem, aqui, embora seja energias diferentes, energias de destruir e construir planetas e energia para reescrever a realidade, vimos que o Rex tem a capacidade de reescrever a realidade
de quem acaba adentrando lá dentro. Mas, por exemplo, foi capaz de entrar lá 2 vezes, mantendo assim a sua capacidade mental ainda, mesmo que ela foi reescrita da realidade. Vendo isso, eu acredito que dificilmente a Wanda conseguiria reescrever a Fênix. Se fosse a Jean Grey sem a Fênix, aí a Jean Grey não teria a mínima chance, porque estamos falando aí de reescrever a realidade. E mesmo que ela fosse reescrita, ela ainda iria certamente continuar com o poder da Fênix, porque a Fênix é uma força do universo. E aqui vemos que a Jean Grey com a Fênix, ela poderia se sobrepor mesmo a Wanda usando o Rex, por conta da função da Fênix no universo. Dificilmente a Fênix seria reescrita. Em contrapartida, mesmo manipulando esse poder grandioso que é o poder de reescrever a realidade, a Wanda não teria o que fazer frente ao imenso poder da Fênix. O que eu quero dizer aqui para resumir? A Jean Grey sem a Fênix, a Wanda vence ela. Tanto a Wanda base, visto que ela tem uma defesa mental muito grande e também um poder telecinético maior ainda, fora que a reação dela também é muito maior, e ela também poderia ativar o Rex, que aí a Jean Grey não teria a mínima chance contra o poder de reescrever a realidade. Mas isso muda completamente com a Fênix na jogada, porque a Fênix é uma força do próprio universo. Ela poderia, inclusive, destruir o próprio planeta. E a Wanda não teria muito o que fazer frente a esse poder não. Mesmo ela usando todas as habilidades dela, ela seria superada. Então, em um comparativo com as duas no máximo, a Jean Grey acaba vencendo por um poder bruto maior, que o permitiria ela ter uma defesa praticamente contra tudo o que a Wanda teria a oferecer, e um poder bruto muito maior do que as defesas da Wanda pudessem aguentar. Então por isso, a Jean Grey ela vence o combate de hoje. E a vencedora de hoje é Jean Grey.